Ao vivo? Ainda não apareceu. Apareceu. Boa noite. Finalmente chegamos, estamos aqui ao vivo. Vamos esperar o pessoal tá chegando, entrando. Nossa live a linguagem corporal. Vamos lá, pessoal. Vamos adquirir conhecimentos. Aqui entrou Jéssica. Não, ainda não. Boa noite, Vinícius. Vinícius entrou. Vamos esperar mais um pouco. Mais um pouquinho, esperar mais algumas pessoas entrarem e aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre linguagem do corpo, sobre fisiognomonia, sobre morfopsicologia. Vocês podem dar um retorno para o Vinícius, né, que já entrou, pode dar um retorno se está escutando direitinho, como é que está o som. Se estão escutando direitinho. Boa noite. Vamos esperar, né? Entrar mais pessoal aí entrando, ó, dando boa noite. O som tá saindo, gente? Tá ok, tá tudo ok. Certo. Vamos esperar só mais um pouquinho e a gente começa, tá? Lembrando que hoje é a primeira live, mas essa semana ainda faremos outra, certo? Hoje vamos começar falando sobre comunicação não verbal, né? Vamos entrar em outros temas, por consequência, né? E ainda essa semana a gente vai fazer outra live, tá certo? Para explicar mais alguns assuntos, né? Referentes ao tema. E a partir do momento que forem surgindo dúvidas, tá? Podem ir perguntando, podem ir mandando aí as perguntas para a gente poder responder. Temos 3, né? Ok. E lembrando que vocês têm como convidar também os amigos de vocês, né? Tem o aviãozinho aí, é só apertar e mandar o convite. É bem interessante que outras pessoas possam participar. O som tá certinho, tá tudo ok. Tudo ok. Ó. Beleza. Enviem aí para os amigos, tá? Para entrarem, para a gente começar. Olha aí, o pessoal Ana tá Carolina. entrando. Joyce, Vitória também acabou de entrar. Boa noite, bem-vindas.
Show de bola. Pronto. É isso. E aí a gente vai compartilhar esses conhecimentos, né? Algo bem interessante. Eu falo sempre, é um conhecimento que deveria estar sendo colocado à disposição de todo mundo, inclusive nas escolas. É algo que vai impactando a vida das pessoas, então a gente vai... Entrou aqui... Não apareceu para mim aqui ainda. Tá. Então, vamos lá. Primeiro a gente deve iniciar, né, nossa live sobre comunicação não verbal. Então, o ideal é que a gente comece falando sobre o que é a comunicação não verbal, não é isso? Positivo. A comunicação, ela sempre aconteceu, né? Desde que o mundo é mundo, desde que o homem vivia nas cavernas, já se comunicava, não usava as palavras, não tinha o domínio das palavras, mas já se comunicava, né? Se comunicava através de sons, de gestos. Enquanto eles não... Então, a comunicação é inerente, né? O ser humano faz parte da vida. Precisava saber, até por questão de sobrevivência. Então, pela leitura corporal que ele ia fazer no seu... Vamos afastar aqui um pouquinho. O Vinícius está dizendo que não está dando para ouvir, sim, que acabou de entrar também. Vamos ver se melhora aqui um pouquinho. E aí, o som agora... Voltou? Ana, não estou com som. O som voltou. Ela botou aqui que voltou agora. Não, ela voltou. Lília. Agora está. Lília, boa noite, Lília. Agora está. Acabou de melhorar. Então, como a gente estava dizendo, né? Ele precisava de... O homem das cavernas, ele precisava de uma comunicação com o outro. Então, eles usavam a linguagem corporal, porque através daquela linguagem corporal ele ia perceber se o outro estava bem, se o outro estava avisando algo sobre perigo. Então, é uma questão de sobrevivência, né? Então, antes da escrita, antes da fala, o que veio foi a linguagem não verbal. Eu vou estar o tempo inteiro olhando aqui para baixo, que eu estou olhando aqui as mensagens de vocês, tá? Por enquanto eu vou estar olhando. Girlândia, boa noite, acabou de entrar, a gente está começando agora, né? Isso. Boa noite. Perfeito. Tá? Qualquer mudança do som vai avisando pra gente. Pode avisar que a gente está melhorando. Tá? Então, a linguagem não verbal, a comunicação não verbal é algo muito amplo. Né? A gente vai se ater aqui às expressões físicas, às expressões corporais, aos traços físicos, tá? A tudo que diz respeito ao ser como... como é que a gente pode colocar aqui? Como ser humano mesmo, né? Como a nossa comunicação que é necessária, né? E que estudos já mostram que mais de 93%, alguns estudos falam de mais de 93% da nossa comunicação é não verbal, né? E sempre que a gente mesmo, né, começa a conversar com uma pessoa ou chega em um lugar e observa a pessoa falando, a gente primeiro presta atenção em quê?
nos gestos da pessoa, de como a pessoa está agindo, para depois, né, começar a realmente prestar atenção no que a pessoa está falando. Então, a gente sempre observa primeiro a pessoa, né, os gestos, o comportamento físico daquela pessoa, antes de realmente prestar atenção, né, ao que realmente aquela pessoa está falando. Então vamos né, começar para valer. Vamos falar um pouquinho sobre pneumonia, né? Então, né? Fisiognomonia, acho que alguns de vocês já conhecem, mas para quem não conhece, né? Fisiognomonia é a arte de conhecer o caráter do indivíduo, né? A partir de suas feições, né? Isso aí é que é a fisiognomonia. Então, a gente vai fazer o estudo dos traços, das linhas do rosto, do formato do rosto. E é através desse estudo, dessa análise, que a gente vai poder saber se aquela é uma pessoa comunicativa, é uma pessoa introvertida, né? Através o rosto da gente, ele fala muito, né? Então, a fisiognomonia é isso. A fisiognomonia, ela tem uma história que remonta os tempos, né? Então, em 2600 a.C., por exemplo, já foi publicado o livro do Imperador Amarelo, onde ele falava sobre fisiognomonia, né? Onde ele relatava o que acontecia em relação à sociedade, né? da época. As escolhas das pessoas para ocupar cargos no exército, por exemplo, cargos públicos, então eram escolhidas através das linhas de expressões, tanto do rosto quanto do corpo. A fisiognomonia ele vai trabalhar linhas de expressões, né, traços do rosto e do corpo, tá certo? Então, para a gente começar, a gente tem que fazer a viagem lá do início. E a gente vai começar o nosso... Então a gente vai dar uma parcial, algo por cima, sobre traço de caráter. Né? Os traços de caráter, né, eles começam a ser formados desde a gravidez até por volta dos 4 ou 5 anos de idade. Lembrando que traços de caráter, quando a gente fala traços de caráter, a gente não quer dizer que é o caráter, se uma pessoa tem um caráter bom ou um caráter mau. Né? A gente está apenas falando sobre os 5 traços, né? São 5 que existem, e todas as pessoas têm esses 5 traços. Só que alguns são mais desenvolvidos que outros. Então, os 5 traços de caráter são... Temos o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Por último, o rígido. Então, o esquizoide ele vai começar a se formar ainda no ventre, tá? Quando a criança já está formada, né? Já existe o sistema nervoso todo formado, mas ainda não existe controle. Não existe ainda a sensação do ser como um indivíduo. E ele acha que faz parte da mãe. Né? O mundo dele é o útero e ele acha que faz parte daquilo ali. E aí vai começar um processo que a ciência chama de mielinização. Tá? A mielina vai vir como uma capa para o sistema nervoso, vai cobrir. Vamos pensar no sistema nervoso como uma instalação elétrica. Os fios desencapados. E a partir daí a natureza vem, né, trazendo essa capa de gordura para cobrir essa instalação elétrica. E quando ela vem, ela vai trazer sensação e controle. É interessante a gente pensar nisso, tá? Então, nesse momento, ela vai estar cobrindo as partes dessa fiação que estão no cérebro. A criança está lá e essa mielina vai vir cobrindo essa instalação. E nesse momento, quando a criança se mexe,
quando ela se movimenta dentro do ventre e ela bate sem querer, né, ao se mexer nos órgãos internos e dói, e a mãe sente, se incomoda, ou por qualquer outro motivo, né, a mãe se preocupa com a gestação, a criança vai sentir, porque lá dentro tudo é ruim. O que é fofinho, o útero que é fofinho, as paredes fofinhas, as quinhas, vai começar a ficar duro, vai começar a ficar seco, vai começar, o líquido vai começar a ficar amargo, vai esfriar a temperatura, então fica tudo muito ruim. A partir daí a criança começa a sentir que toda vez que ela mexe, fica ruim. Toda vez que ela se movimenta, acontece alguma coisa ali dentro, fica ruim. Então ela vai começar a parar de se mexer, para que não volte a ficar ruim, para que as coisas fiquem tranquilas lá dentro. Isso vai fazer com que ela comece a receber a energia e não utilize do corpo, não mexe. Então ela vai utilizar a energia toda na cabeça. E porque assim, né? Quando a mãe ela está bem, tudo ali fica bem, tudo no útero está bem, o fluxo sanguíneo fica normal. Então, quando ela passa por uma situação de estresse, aí começa, o que ela está sentindo acaba passando, né? Cientificamente, acaba correspondendo àquela criança que está ali no útero. E é aí que começam a ser formados os traços, né? Através de traumas, né? Que são situações inesperadas, são situações impactantes e inesperadas. E apesar de serem por traumas, né? As dores desses traços, eles também trazem alguns recursos, né? Então, o recurso dessa pessoa esquizoide a dor dela é se sentir rejeitado, No recurso ela vai ser uma pessoa bastante inteligente. No recurso ela vai ser inteligente, ela vai ser criativa. Eu estou olhando aqui, tá parado aqui. Se tiver... Ó. Tá tudo certinho aí, gente? O som, a imagem, tudo ok? Pra gente congelou aqui. Tá ok. Aqui, apareceu a atualização. Normal. Pronto. Certo. Beleza. Pronto. Lília conhece bastante também de traços de caráter. Lília terapeuta de mão cheia. A constelação familiar é com Lília. Ok, Joyce, Jéssica entrou. Tudo certinho. Certo. Então a gente está dando só uma visão sobre questão de traço de caráter, né? Então o esquizoide, ele vai ser uma pessoa bastante inteligente, mas vai ser uma pessoa que se guarda, que se reserva, tá? Justamente porque a dor dela é de ter sido, ela se sentiu rejeitada, tá? Então, para não passar por outra rejeição novamente, não correr esse risco de ser rejeitada novamente, ela vai se fechar, ela vai se afastar das pessoas, tá? Provavelmente você conhece alguém assim, e normalmente essas pessoas são vistas como pessoas com problemas. Hoje eu atendo muita gente, muitas mães que trazem seus adolescentes porque acham que tem problema, porque já levaram para o psiquiatra, porque já estão tomando remédios, tá? Porque é uma pessoa estranha, porque é uma pessoa que não se envolve com as festividades da família, normalmente não estão junto com o restante da família, gostam de ficar trancadas no quarto, gostam de ficar
sozinhas, isoladas, lendo ou na internet. E, na verdade, essas pessoas passaram por esse processo, né, da mielinização do esquizoide, de quando estão lá dentro do útero, e eles vão trazer essa informação gravadas na sua mente, tá? De que eles estão incomodando, de que eles são rejeitados simplesmente por estar ali, na presença de algumas outras pessoas. Então, para evitar tudo isso, eles procuram se afastar. A partir do momento que a gente passa essa informação, as coisas começam a mudar. A partir do momento que as pessoas sabem o que está acontecendo, elas começam a entender o processo, as mães começam a entender seus filhos, né? Essas pessoas começam a se entender, começam a perceber o que está acontecendo, que elas não são diferentes, que elas não são malucas, tá? Que é apenas uma informação gravada na mente delas, e a partir daí a coisa começa a mudar. Lembrar também, né, que aqui a gente falou o nome dos traços de caráter, né, dos 5 traços. Lembrando, gente, que esses nomes são termos científicos, tá certo? Não é nada relacionado à patologia, nem ao caráter de uma pessoa, né? Como eu tinha dito, bem ou mal, tá? São apenas o nome, a nomenclatura, né, que eles receberam. Ana Carolina. Um comentário de Ana Carolina. Oxe, essa aí sou eu. É bem esquizoide, né? Então, o físico do esquizoide é uma pessoa magra, uma pessoa que não vai ter uma musculatura desenvolvida, né? Que vai ter muita ponta de osso, vai ter articulações bem aparentes, justamente porque lá no útero ela começou a guardar energia, não usar essa energia, né? Usar só para cima, para a cabeça, né? Então, normalmente tem essas características físicas, né? Corpo magro, pontas de osso. Normalmente tem os olhos um pouco esbugalhados, enfim. Bom, eu tenho muita coisa de esquizoide, né? Essa minha cabecinha aqui, essa testa aqui é de esquizoide. Então, esse é o processo, né, Ana Carolina? Mas vale lembrar também, Ana Carolina, que essas são as dores, né? As dores do esquizoide. E os recursos, né? Que é a criatividade, né? E a gente sabe, né? Conhecendo, sabe que você é super criativa. A questão de gostar de desenhar, de criar suas artes, né? Fazem parte dos recursos do esquizoide. Lília, eu também. É isso, um monte gente. De esquizoide na live de hoje. É isso. E aí, assim, o esquizoide, ele vai ter, ele com essa criatividade, né, com essa desenvoltura mental, a gente vai encontrar muitos esquizoides trabalhando na área de TI, né? Isso. A gente entra numa sala de TI e vai encontrar muito esquizoide. Muitos magrelos do olhão, de óculos. A sala do esquizoide é a sala do TI. E aí, vamos falar sobre os aspectos físicos na fisiognomonia, o que representa? Vamos lá, para as pessoas poderem entender. Ó, se você for procurar no Google fisiognomonia, você vai ter um histórico que nasceu na Índia, né? Os sábios, provavelmente os sábios Vedas, estudando as rugas, estudando de onde vem, estudando o porquê das rugas, criaram o estudo da fisiognomonia, mas na verdade vem de muito antes, né? Como a maioria das coisas a gente vai ver nas pirâmides, nos desenhos lá das pirâmides, já vê alguma coisa sobre fisiognomonia. E em outros livros, em outros tratados, história, tem já
algumas coisas antes desse momento aí da Índia. Tá? Fisiognomonia, o nome muito antigo, difícil de falar, né? Quando a gente vai ver outras lives, vai ver pesquisas, as pessoas têm muita dificuldade de falar, é o nome mais antigo. Hoje tem um ramo da ciência estudando, é uma coisa nova agora para dentro da psicologia, que é a morfopsicologia. Tá? Então, a ciência já explica o que antes era místico, o que antes era mistério e que, por isso, hoje em dia é desacreditado. Mas estamos estudando com outras nomenclaturas, né? da morfopsicologia, mas também tem a parte da epigenética que vem estudando e que vem embasando todo esse conhecimento. Então, a morfopsicologia, né, ela é a área que ela vai analisar traços, linhas, formato do rosto, para fazer com que você consiga identificar, né, através dessa análise, você identifique se aquela pessoa ela é uma pessoa introvertida, ela é uma pessoa comunicativa, certo? Então, isso aí é uma pequena parte, né? Observando o formato do rosto, os traços, as linhas faciais, tá? Porque isso também pode ser observado no corpo todo. A Ana está perguntando se é a mesma coisa do visagismo. O visagismo, na verdade, seria a parte da estética que vai... Um conjunto de técnicas, né, para embelezar, né, para valorizar a beleza do rosto. Na verdade, vai muito mais além de embelezar, né, vai transformar, né? Então, eu vi que Jéssica está aí, né? Jéssica tem uma sobrancelha bem considerável, né? Então, ela é uma pessoa enérgica, né? Uma pessoa com energia enorme e tal. E aí a gente vai levar essa energia que ela tem para a responsável dessa energia as sobrancelhas. Também as sobrancelhas. Tá? Então o visagismo entra nesse sentido. Se você quiser modificar alguma coisa, você vai entrar com o visagismo na questão face. Vai utilizar da estética, vai utilizar dos batons, das maquiagens, cosméticos, tintura, corte, né? Design de sobrancelha. Para modificar o comportamento de uma pessoa. E para isso é preciso um estudo, né? De características físicas e até de características psicológicas daquela pessoa. A Jéssica concordou aí, ó, verdade. Ela tem muita energia e aquela sobrancelha dela... Em tudo que ela faz, na verdade. Ela faz com muita energia, muito enérgica. Tá, então a gente vai entender da seguinte forma. Tá? O nosso mental, o nosso emocional e a nossa ação. Tá? A fisiognomonia ou a morfopsicologia na face, no rosto. Tá? Então, aqui nós temos o nosso mental, aqui nós temos o nosso emocional e aqui nós temos a nossa ação, nossa intuição. Ok. Entrou mais alguém aqui. Bom, então vamos lá. Como é que a gente pode entender isso, né? Como é que a gente pode verificar? Algumas pessoas pensam que, como eu faço assim, seria o tamanho que vai dar esse diferencial. Eu sou muito mental, eu penso muito, tá? Por conta dessa minha parte aqui que é grande, como eu falei, tá? Como é que a gente poderia verificar? A gente vai colocar, né, e vai observar aqui pela lateral, tá certo? Então minha parte de ação está indo, tá? O meu emocional é maior do que a minha ação. E o meu pensar, o meu mental é ainda maior do que o meu emocional, mas está mais ou menos equivalendo. Então eu sou muito mental e muito emocional, tá? E a ação eu preciso modificar, eu preciso mudar algumas coisas para poder levar as coisas adiante, para poder ir realmente na ação. A gente vai observando
o rosto das pessoas, a primeira coisa que você observa é isso, tá? Essas três coisas. O mental, o emocional e a parte da ação. Falar sobre as orelhinhas. As orelhas podem fazer perguntas aí, tá? Que a gente vai respondendo. As orelhas... Principalmente se identificarem, né? Com algo que a gente está falando. É bom fazer perguntas para ficar tudo esclarecido. Eu postei hoje sobre as orelhas, tive pessoas entrando, né, no privado, perguntando a respeito. Na realidade, não só as orelhas, né? Tudo isso que a gente está falando, todo o rosto, ele vai falar muito da personalidade das pessoas. E aí eu estava lembrando, por esses dias eu estava observando que as pessoas colocam muitas mensagens, né, no Facebook, no Insta, falando sobre decepção, se decepcionar com outras pessoas e tal. E, na verdade, é falta deste conhecimento, que a gente começou dizendo que deveria estar nas escolas, né? Você tendo um conhecimento da morfopsicologia, você não vai entrar em um relacionamento às cegas, você não vai entrar em um relacionamento esperando uma coisa e sair decepcionado. Tá? E quando eu falo relacionamento, eu falo relacionamentos, tá? Vamos abrir o leque. Então, relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, relacionamento profissional, tá? Um empresário, as pessoas de RH que conhecem, que têm o conhecimento, vão poder fazer uma análise muito mais eficaz em relação ao profissional, em relação à pessoa que estão contratando, em relação às amizades, em relação aos amores, enfim. Um comentário aqui, ó. As minhas orelhas são muito pequenas, Rejane. Geralmente quem tem as orelhas maiores, né, quem tem as orelhas grandes, são pessoas que são ótimas ouvintes, né? Então, pessoas que têm as orelhas grandes são ótimos psicólogos, porque qual é o que é que o psicólogo mais faz? Ouvir, não é isso? Então, não dizendo que quem tem a orelha pequena não possa fazer isso, né? Mas, geralmente, as orelhas grandes são de pessoas que gostam de ouvir, são de pessoas que são ótimas ouvintes. E as pequenas? Até porque, se a gente for fazer uma análise de um órgão só, de uma orelha, por exemplo, eu olhei a orelha e já vou definindo, eu vou estar cometendo um erro, eu posso estar cometendo um erro grave, né? Vai ser a chamada leitura fria. Então, é leitura, então a gente tem que fazer uma análise de um todo. A orelha vai dizer uma coisa, o nariz vai estar dizendo outra, os olhos outra, tá? Então, é fazer uma leitura de um contexto. Uma outra coisa. Isso aqui não é para a gente sair julgando as pessoas, não é para a gente sair analisando as pessoas. Mas, primeiro, é para a gente se autoanalisar, para a gente se ver por dentro. Nossa mente está aqui, nosso cérebro, tá? O cérebro trino. Então, é uma autoavaliação em primeiro lugar. A gente tem que a gente tem a oportunidade, melhor dizendo, de se autoavaliar a partir daí. Né? Como é que é o meu comportamento? Por que eu começo alguma coisa e não vou até o final? Por que me falta energia para fazer as coisas? E está tudo cheio, tá? A orelha pequena, ela vai ser o contrário da orelha grande, né? Então, mas existem técnicas para se avaliar, tá certo? Então, não é só essa questão da orelha grande e a orelha pequena, existe... É todo um conjunto para ser avaliado. Um contexto, tá? Como a posição dessa orelha em relação ao crânio, se ela está mais em cima, se ela está mais embaixo, se ela é aberta, se ela é afastada do crânio, tá? Se você chegar e fizer isso aqui na sua orelha aí agora, você vai observar que muda a forma de escutar. A mesma coisa se você fez. Muda e muda muito a forma de receber o som. Tá? A orelha, primeiro, vai servir para isso. Como eu quero escutar as pessoas. Por isso a orelha grande de pessoas que vão querer escutar. Boas ouvintes. Tá? A orelha pequena vai ser essa questão de estar mais fechada.
Lembrem que eu falei, parte emocional. A orelha está na sua parte emocional. Carolina aqui, entendi. O que mais? Podem mandar perguntas. Tá? Então, como eu falei, é técnica. E aí a gente vai subdividir essas partes. Né? O mental, a gente vai ter o mental do mental, o emocional do mental e a ação do mental. A gente vai ter o mental do emocional, o emocional do emocional e a ação do emocional. Na terceira parte é a mesma coisa. E aí a gente vai observando. É muito interessante mesmo, Jéssica. É algo que as pessoas deveriam conhecer. Tá? Em relação às orelhas, a orelha ela pode me mostrar, e como eu falei, não é para estar julgando as pessoas, é para uma autoavaliação, mas é claro que a gente vai estar lidando com pessoas e a gente vai estar observando isso o tempo inteiro. E é importante isso, ela pode nos mostrar um caráter perverso. Tá? Uma pessoa que pode cometer um crime. A posição da orelha vai me dizer como as pessoas vão reagir em relação a um momento de nervosismo, como elas vão reagir num momento, se são frias, calculistas, se não. Tá? Então a orelha está nessa parte emocional e vai estar nos revelando também isso. Tá? A testa, vamos falar um pouquinho. Eu falei da minha testa, como é que eu sei que eu tenho uma testa grande? Você vai colocar, ó, a mãozinha bem na raiz do cabelo e se der quatro dedos, é uma testa grande. A minha dá uns 6 dedos. Tá? É uma testa grande. E uma testa grande vai falar de uma pessoa que pensa muito. Também. Então é uma pessoa que pensa muito, uma pessoa que raciocina, uma pessoa que vai levar tudo para questão analítica, que vai avaliar, que vai pensar, e isso pode ser um problema. Pode ser um problema porque pode ser uma pessoa que pensa muito e não coloca as coisas em ação. É sim, Jane, é muito interessante. Tá? Mas, tá? Então a testa a gente vai ver se ela é larga e se ela é alta. A minha é larga e alta, então cabe um monte de pensamentos aqui dentro. Eu acabo muitas vezes me perdendo nos pensamentos. É o que pode acontecer com uma pessoa assim, testa grande. Jéssica já mediu a testa dela. A minha testa é imensa. Deu 7 dedos. Essa pensa, viu? Ela pensa muito, mas também tem muita energia para colocar esse pensamento para fora. Como a gente já disse, né? É um conjunto. Ó. Jéssica já foi exemplo aí de testa, de sobrancelha. Então, uma testa estreita, ela vai me falar de uma pessoa que não tem muita abertura para novas informações. Tá? É bem interessante a gente estar colocando uma coisa. Isso tudo que a gente está falando está no contexto do inconsciente. Tá? Então, pode acontecer, e acontece muito da gente estar conversando, mostrando isso para as pessoas e as pessoas não, mas eu não sou assim. Na verdade, tudo isso que a gente está falando está no contexto do inconsciente. Então, se está no inconsciente, a pessoa não tem consciência daquilo. Ela apenas reage. Tá? Isso causa, no dia a dia das pessoas, é o que acaba causando muito conflito de relacionamento. As pessoas agem por impulso, elas reagem.
e não percebem o que estão fazendo. Por quê? Porque falta conhecimento. Como eu falei, tudo está no campo do inconsciente. E a partir daí, quando se traz à luz esse conhecimento, as pessoas começam a fazer essa reflexão e começam a perceber que sim. Começam a perceber que realmente é isso. É daquela forma que elas reagem. E você tendo esse conhecimento, né, sobre você, lembrando que a gente tinha dito, né, sempre buscar o autoconhecimento primeiro. Você tendo esse conhecimento sobre você, você pode mudar a sua vida completamente. Você vai saber o porquê de algumas ações e vai saber como você pode mudar. Já que a gente está na testa, vamos falar de cabelo, já que não tem ainda. Já tem uma pergunta ali, ó. Os carecas. Os carecas são terríveis. Rejane perguntou sobre os carecas. Os carecas são fogo. Ó, o careca é aquela coisa que nem o cabelo dele aguentou. Os calvos, os carecas, na verdade são pessoas que não querem ninguém mandando neles. Tá? São pessoas que prezam por sua independência. E aí não querem ninguém acima, ninguém dizendo o que eles devem ou não fazer. E aí, consequentemente, uma reação fisiológica do emocional é fazer com que o cabelo caia. Tá? Na nossa comunicação não verbal, o meu corpo está dizendo para as pessoas, não queira mandar em mim, não venha tentar me dar ordens, dizer o que eu devo ou não fazer, porque... Eles não aceitam ter um superior, né? Eles querem ser líderes, ser chefes, não querem ter superior a eles, ninguém superior, né? E por isso, quem corta o cabelo muito curtinho, ou pessoas que raspam a cabeça, elas vão se tornar assim. Se elas não forem assim, não tiver isso na personalidade, mas se corta o cabelo muito curto, mulheres que cortam o cabelo muito curto, por exemplo, elas são muito mais do mundo, muito mais soltas, né? Vão em busca dos seus objetivos com muito mais ênfase, porque por conta do cabelo curto, o cérebro entende que elas querem ação, que elas querem agir. Tem aqui mais... Verdade, a maioria exala essa energia. Botou também. Exato. Muito legal o formato do rosto junto com o meu cabelo. E exemplo, meu rosto parece um coração por conta do cabelo. Perfeito. Já mediu para ver qual é o maior? Se é o mental, o emocional ou a ação? E o cabelo? O cabelo, quanto maior, quanto mais comprido e quanto mais liso, mais ele vai mostrar uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais amorosa. A tendência do cabelo fazer com que a pessoa se torne mais tranquila. Ele liso, tá? E comprido. Os calvos também, né? Que geralmente calvo tem uma personalidade mais forte, né? Mais orgulhoso, que quer controlar tudo e não aceita ser contrariado. Tem mais pergunta aqui. Joyce, qual o significado dos olhos quando eles são muito fechados ou abertos? Bom, vamos lá. Imagina teu celular e aí tu quer foco. Tu vai fechar o zoom. Então, olho fechado são pessoas que normalmente têm muito foco. São pessoas que vão estar olhando mais para dentro de si. Elas são introspectivas, elas são analíticas, elas vão focar. Os olhos vão ver muito, que quer estar observando o todo. Tá? Então, agora como eu falei, né, existem as técnicas e tal, então como é que eu sei que o olho é grande? Como é que eu sei que o olho é pequeno? Tá?
O olho é grande quando a gente conseguir colocar, e afastado, quando a gente conseguir colocar um olho aqui, o tamanho do meu olho aqui no meio, aí eu sei que os olhos são afastados. Tá? Quando não, na verdade a pessoa tende a ser uma pessoa, o rosto concêntrico. Tem perguntas aqui. Jane, estou adorando isso tudo. É conhecimento para o dia a dia. A Carol colocou aqui, ó, ela já fez a análise dela, facial dela, ó, menor, meu emocional. Pois é, a parte menor, não olhando aqui, tá? É aqui na lateral. Tá certo? Então, se aqui fechou, aqui é maior e aqui é maior, você vai ter um mental maior e uma ação maior. Cabelo, já que a gente estava falando de perguntaram de cabelo, a gente já estava na testa, você vai imaginar o seu cabelo como uma grama e que é alimentado pelos seus pensamentos. Então o cabelo vai mostrar como é a sua forma de pensar. Um cabelo liso, uma pessoa que vai ser uma pessoa mais tranquila, mais amorosa, mais flexível. Um cabelo mais cacheado, volumoso. Uma pessoa que pensa muito, que dá voltas nos pensamentos para poder chegar num denominador comum. Cabelos com frizz, pessoas mais agitadas. Então imagine uma pessoa, cabelos com frizz e com uma sobrancelha cheia. Né? Quando a gente fala de cabelo, de pelo, pense em energia. Eu falei isso, eu lembrei de Jéssica. Jéssica, tudo tá remetendo a você, Jéssica. Ana Carolina, então, é o contrário mesmo, confundi. Mede de novo aí, Carol. Demais. Vamos falar sobre... A gente já falou do processo de mielinização, né? Os traços de caráter. Ó, sobrancelhas, vamos lá. A gente dentro da... Cabelo fino ou grosso? Lembra que eu falei, energia. Então, o cabelo grosso, mais energia. O cabelo mais fino, menos energia. É como você vai estar colocando seus pensamentos para fora. Olha, Jéssica, ainda está explicado. Aí Rejane perguntou, gosto muito de cortar o meu cabelo. Por que será? Por que será? Pois é, a gente já falou aqui, né? Uma mulher de ação, uma mulher que age. E por esses dias ela estava me perguntando sobre a panturrilha dela, né? A panturrilha bem desenvolvida. Bem desenvolvida. Por que será também, né? Aí fica a pergunta. A panturrilha é o músculo que nos impulsiona para frente, né? É o músculo que vai fazer com que as pessoas corram atrás dos seus objetivos. Foi Lília que perguntou sobre cabelos finos ou grossos. Tá, então cor de cabelo, por exemplo, tá? O cabelo, as pessoas que pintam o cabelo, normalmente elas querem aparecer no sentido de serem notadas. Tá? Ninguém vai para um salão de cabeleireiro dar luzes ou pintar para se trancar dentro de casa. Ou mesmo que se tranque dentro de casa, mas elas têm o inconsciente de serem notadas. Tá? Então, o loiro normalmente remete às pessoas mais carentes. Homem ou mulher, loiro, pintor de loiro, são pessoas que estão aí mais carentes. Tá? O cabelo branco vai remeter a uma pessoa que está se entregando mais para as outras pessoas, no sentido de ela deixa até de olhar para ela mesma e olha muito para as outras pessoas. Ela vai se doar. Ela vai buscar ajudar as outras pessoas, as pessoas que aparecerem na vida dela, e acaba esquecendo um pouquinho
dela. Normalmente essas pessoas vão estar com cabelos brancos. Porque vai se dedicar mais a algo que não pertence a ela do que a ela mesma. Então vai acabar se esquecendo, né? Vinícius está perguntando aqui quando é calvo tem barba. Tem muita barba, é calvo e tem muita barba. Geralmente remete à questão de profissão, né? É um excelente profissional pela questão de ter atitude, é um bom líder, né? É ativo. Lembra que a barba está na parte da ação, tá? Então, e é cabelo, né? Pelo. Então, energia. Então, se é uma barba sempre organizada, então é uma energia organizada, tá? É uma energia que está ali controlada, vamos colocar assim, tá? Você foca em algo para usar aquela energia. No caso, pode ser profissionalmente ou qualquer outra área, né? Mas geralmente essas pessoas, como a gente já falou, que não gostam de ter chefes, então elas vão fazer o máximo para serem, no que elas estiverem trabalhando, vão querer a liderança, né? Vão sempre almejar botar a sua energia ali, né, para se dedicar ao máximo àquele objetivo. A Ana Carolina falando do cabelo dela, é preto, nunca pintou. E já aconteceu das pessoas perguntarem a ela qual tinta ela usa. Bem escuro mesmo o cabelo de Carol. Uma pessoa que vai estar usando bastante essa energia do pensar, né? Como ela já falou aqui que é esquizoide, já se identificou com esquizoide, então esse cabelo aí está bem dentro do padrão de ação, né? Pensamento e ação, como a gente falou. O cabelo vai estar sempre remetendo a como você coloca para fora os seus pensamentos. E o bom é que a gente vai falando e cada um vai se identificando com alguma coisa e começa a perguntar, né? É isso. Você vê o seguinte, tudo em cima de você, tá? Toda pinta, toda ruga, tudo em cima de você está aí por um motivo, tá? Nada acontece por acaso, nada está em cima de você por acaso. Você vai, quando a gente falou do esquizoide, e só falou do esquizoide, são 5 os traços. Então, a partir daquele momento da mielinização, da construção, do momento que você é materializado, a sua mente entende que aquela criação é o que você precisa para sobreviver. Tá? Então, seu cérebro, sua mente, ele tem um objetivo: manter você vivo. Tá? E isso vem da época lá da pré-história, da época que o homem precisava caçar, da época que o homem precisava correr atrás da sua alimentação e correr atrás de não morrer também, né? Então, o cérebro, a mente entende que você precisa desse corpo para sobreviver. Tá? Então, imagine seu corpo como uma armadura. A época medieval em que os homens iam para a guerra e colocavam aquelas armaduras de metal. Veja seu corpo como uma armadura. E todo dia você sai para uma guerra. Tá? É assim que a sua mente funciona. Nada está aí em você por acaso. É a forma que ele entende, a forma que ele criou para lhe proteger. Tem pergunta aqui, aprendendo bastante. Muito bom, adorando. Então, do cabelo, dos pelos, da gordura, tudo em cima de você. A gente falou da questão do emocional e falou das orelhas dentro desse campo do emocional, mas o nariz também está dentro desse campo, né? E o nariz vai falar do ego.
quanto maior o nariz, mais a necessidade da pessoa tem de aparecer. O nariz ele vai trazer algumas linhas, algumas coisas, alguns traços, e a primeira coisa que o nariz traz e que a gente pode perceber é isso, é a questão do ego. Quanto maior o nariz, mais a necessidade inconsciente que a pessoa tem de aparecer. Mas o nariz vai comunicar também como a pessoa se comporta em relação a finanças, como ela se comporta em relação à comunicação, como ela se comporta em relação, ou melhor, como está a saúde dessa pessoa. Num todo, num geral, né? A qualidade da energia, de saúde dessa pessoa, tudo a gente vai observar aí no nariz. Se é uma pessoa aguerrida, uma pessoa de disputas. Se irrita facilmente, né? As pessoas de nariz pequeno se irritam facilmente. Nariz pequeno, a sobrancelha cheia, tá? Tendem a se irritar com facilidade. E aí, alguma dúvida? Avaliaram o nariz? Querem fazer alguma pergunta? Você vê o nariz do Michael Jackson logo no início da carreira, né? Que era bem grande e bem aberto, né? E aí era um cara que começou a ganhar dinheiro. E quando ele começou a afinar o nariz, começou a fazer as plásticas, começou a diminuir o nariz, ele começa a perder dinheiro. Tá? O perigo das plásticas. Você modificar um traço natural seu, você vai modificar um monte de coisa na sua vida. Meu nariz é pequeno. Nesse caso é o nariz. É o que tende a se irritar com facilidade. Possivelmente, né, quem tem o nariz pequeno tem essa tendência, né? Mas a gente vai observar todo um contexto, né? Todo o conjunto de tanto do formato do rosto, das linhas, dos traços, como comportamento também, tá? Entra aí a questão também comportamental. A região genital também a gente vai encontrar no nariz, tá? Tanto masculino como feminino. Aquele nariz adunco, né? Aquele nariz que tem o nariz do Luciano Huck, por exemplo. É o nariz de uma pessoa que vai lutar, que vai estar disputando sempre. É uma pessoa que gosta de disputas, uma pessoa que gosta de estar lutando para conseguir algo, e quando consegue ele vai colocar uma outra meta para conseguir atingir aquela meta, e vai estar sempre a vida inteira buscando algo maior para conseguir alcançar. E aí a gente vê naquele nariz de tucano, né? Um nariz que tem aquela protuberância. Eu estava até vendo a futebol domingo passado, a final da Itália e Inglaterra, eu acho. O centroavante da Itália é um cara bem aguerrido, e aí ele tem aquele nariz bem... Ele se diferencia, é um jogador diferenciado em relação aos outros. As pessoas estavam sempre colocando aquilo e eu observando isso, né? O nariz dele também era diferenciado em relação aos outros. Nariz de porrote. Aí depende, tá? O nariz de porrote, se for um nariz bem largo, com abas largas, ele vai falar de uma pessoa, e se tiver uma abertura nasal grande, ele vai falar de uma pessoa com uma boa comunicação e uma pessoa que sabe lidar com dinheiro. Já a pessoa com a aba do nariz um pouco mais fechadinha é uma pessoa que vai ser uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais... Alguns segundos restantes. Vai acabar.
Tem tempo esse negócio. Temos 15 segundos, minha gente. 15 segundos. Sábado a gente tem outra, viu? Sábado à tarde. Tá? E essa live vai estar salva no canal do YouTube. Ela tá entrou certo? agora, a gente tá. O Instagram tá Ellen vai encerrando. assistir